Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, esse aqui é o 7º vídeo, o último da série As 7 Igrejas do Apocalipse, que infelizmente eu não tive condição de gravar e de fazer o lançamento como eu tinha programado todos os dias às 7h45 da noite. Mas vamos lá, vamos encerrar essa série conhecendo um pouco sobre a igreja de Laodiceia. Essa igreja de Laodiceia é uma igreja muito rica, porém, ao mesmo tempo, necessitada de comprar, e comprar no Senhor ou do Senhor. Então vamos conhecer um pouco sobre a cidade de Laodiceia. É dito o seguinte, uma pequena pesquisa que eu fiz, como eu disse, não detalhes muito, vamos dizer assim, fortes, sobre a geografia, a história, a cultura, mas são algumas coisas pinceladamente para a gente compreender um pouco sobre a cidade e o contexto da época. Laodiceia, cidade da Frígia na Ásia Menor, sede primitiva de uma comunidade cristã associada a Colossas, a igreja dos Colossenses, a igreja de Colossas. E a gente pode ver isso em Colossenses capítulo 1, capítulo 2, versículo 1, capítulo 4, versículo 15, e também ligada a Hierápolis, Colossenses capítulo 1, capítulo 2, versículo 4 e capítulo 4, versículo 13. Paulo escreveu uma carta a Laodiceia, a qual não foi conservada. Então, essa carta que Paulo escreveu a Laodiceia e que não está no cânon bíblico, é uma carta que era lida também, não somente em Laodiceia, mas também em Colossos, na igreja de Colossas, na igreja dos Colossenses. E a gente pode ver isso na citação que São Paulo faz na própria carta aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 16. Veja o que São Paulo vai dizer. Uma vez lida esta carta entre vós, esta carta dos Colossenses, aí ele vai dizer, fazei com que ela o seja também lida na igreja dos Laodicenses. E ele vai dizer, e vós lede a de Laodiceia. Então, existia uma carta que é inspirada por Deus, com certeza, não está no cânon bíblico, provavelmente se perdeu e ninguém encontrou. Aí, por uma providência divina, eu não posso querer descobrir o motivo, mas é dito que São Paulo, ele mesmo afirma isso na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 16, que ele escreveu uma carta a Laodiceia e que a carta dos Colossenses, direcionada à comunidade de Colossas, deveria ser lida em Laodiceia. E a carta de Laodiceia também deveria ser lida na igreja de Colossas, ou seja, na igreja dos Colossenses. Então, é uma igreja que Paulo também deu muita atenção a ela. Vejamos, Laodiceia foi fundada por Antíoco II no ano 261 e esse Antíoco reinou até 246 antes de Cristo e designada de acordo com o nome de sua esposa, a rainha Laudice, ou seja, a rainha do rei Antíoco chamava-se Laudice. Por isso a cidade recebe o nome de Laodiceia em homenagem à sua esposa. Ela passou para o domínio de Pérgamo, depois da derrota de Antíoco III em Magnésia, no ano 190 a.C. E com o resto do reino de Pérgamo, foi anexada a Roma em 133 a.C.
foi sitiada e capturada por militares do Ponto em 88 a.C. E reconquistada por Roma em 84 a.C. Depois de um tremendo terremoto no século I depois de Cristo, Laodiceia começou a declinar em importância. Então, depois de um grave terremoto, então a gente vê que ali a Ásia, os terremotos eram constantes, né? Que a gente vê Pérgamo, Laodiceia, se eu não me engano foi Esmirna, todas elas foram afetadas por terremotos nesse período do primeiro século, né? Também vai dizer assim: existem vestígios de um estádio construído por Tito em 79 depois de Cristo, uma construção que servia tanto como um ginásio quanto para banhos e que possuía 2 teatros. Então era uma cidade muito rica, que possuía grandes construções, mas que ao mesmo tempo de ser rica, o Senhor dizia que ela era pobre. E vamos saber por quê. Então vamos lá. Carta à igreja de Laodiceia. Capítulo 3 do Apocalipse, versículo 14. Vai dizer assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: eis o que diz o Amém. Quem é o Amém? Jesus Cristo. Eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Jesus Cristo testemunha o Pai, né? Ele é testemunha do Pai, do amor misericordioso do Pai. É uma testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus, ele estava lá, né? No princípio da criação. Você pode ver o prólogo do Evangelho de São João, no capítulo 1, ele vai dizer, São João vai dizer, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? No princípio ele estava com Deus, e tudo foi feito por meio dele. Sem ele nada teria sido feito, né? Então, até essa expressão de São João, ela é introduzida dentro do credo niceno-constantinopolitano, era para mostrar a divindade de Jesus. Quando vai dizer, né, creio em Jesus Cristo, né? Aí vai dizer que é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele, todas as coisas foram feitas, as visíveis e as invisíveis. E por nós homens, né, se fez homem para a nossa salvação, coisa do gênero. Então, quem é esse que diz, né, a testemunha fiel, o verdadeiro e verdadeira, o princípio da criação de Deus? É Jesus. É Jesus que fala com a igreja de Laodiceia. E ele continua dizendo, versículo 15: conheço as tuas obras. Então o Senhor conhece a minha e as tuas obras. Nós não conseguiremos manter escondido de Deus aquilo que nós fazemos. Por quê? Porque o olhar do Senhor está voltado sobre nós dia e noite. Não porque Ele esteja esperando nós errarmos para nos castigarmos. Ao contrário, é porque Ele zela por nós. Ele zela por nós, né? Ele tem guardado cada um de nós. O evangelho deste domingo, não o evangelho não, o salmo deste domingo, vai dizer que o Senhor guarda a nossa ida e a nossa volta, né? Ele diz: olho para o monte e me pergunto, de onde virá o meu socorro? E o salmista mesmo responde: o meu socorro virá do Senhor, que fez o céu e a terra. Ou seja, virá de Jesus, que é o princípio da criação de Deus. Ele diz: conheço as tuas obras, não és nem frio nem quente. Veja, não és nem frio nem quente. É parcial, né? É uma pessoa que não se decide, está em cima do muro, como é dito um ditado, né? E ele continua: oxalá, né? Desejaria, gostaria, né? Oxalá fosses frio ou quente, ou fosse uma coisa ou outra. Por quê? Porque ele vai dizer: mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te, né?
Existem alguns comentários, por isso São João usou essa expressão, de que algumas fontes, né, ou alguma forma de captar água, de recolher e armazenar água na cidade de Laodiceia, produzia uma água que, por conta do calor em Laodiceia, essa água ficava um pouco morna. E quando as pessoas bebiam essa água morna, provocava nas pessoas um vômito. E São João, conhecendo a cultura, né, de Laodiceia, São João usa esta expressão, né? Porque tu não és nem frio e nem quente, eu estou para te vomitar da minha boca, diz Jesus. Então, essa expressão que Jesus coloca na boca, nos lábios de São João, é exatamente para uma igreja, para um povo que conhece a sua cultura e sabe do que o Senhor está falando, né? Então, quando Jesus fala, ele está falando exatamente para pessoas que conhecem a sua cultura, e essa comparação, essa linguagem figurada, revela a gravidade dessas pessoas que estão aí indecisas, com a vida tíbia, uma vida, né, na tibieza, né, no banho-maria. E aí ele pede que se decida. Versículo 17. Pois dizes, né, sou rico, faço bons negócios, de nada necessito, e não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Então veja, eles pensavam que eram ricos. Por quê? Porque tinha riqueza, né? Tinham riquezas materiais. Podemos aqui entender nitidamente que era uma comunidade bem-sucedida financeiramente. Existem inúmeras comunidades, novas comunidades na igreja hoje, atualmente, né? Como, por exemplo, Canção Nova, Shalom, Boa Nova, Obra de Maria. Essas comunidades maiores, muitas delas, elas são bem ricas. Mas a pergunta que fica para nós, eu estou usando o exemplo das novas comunidades, mas isso está na igreja toda. A igreja é rica financeiramente, também é rica, né? Mas a pergunta que fica é, essa riqueza agrada a Deus? Essa riqueza é vontade de Deus e é adquirida dentro da justiça? Porque o que chama a atenção para nós aqui é que o Senhor vai dizer que pois dizeis, sou rico, faço bons negócios, de nada necessito, e não sabes que és infeliz. Veja, nada necessito, porque faço bom negócio, mas tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. 5 características negativas para uma igreja que se exaltava, que se ensoberbecia por ter condições financeiras. E isso nós podemos introduzir dentro do nosso coração. Não é porque eu sou rico, não é porque eu sou bem-sucedido, que eu sou rico e bem-sucedido diante de Deus. Eu posso estar caindo aí em uma grande armadilha de Satanás. E ao invés de adorar o Deus verdadeiro e viver de sua providência, ou seja, deixar que a minha vida, com dinheiro ou sem dinheiro, seja conduzida pela providência divina, ou eu posso começar a achar que eu ando com as minhas próprias pernas. E o Senhor vai dizer, tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E ele vai dar um conselho. Versículo 18, Apocalipse 3, 18. Aconselho-te que compres de mim ouro provado ao fogo, para ficares rico de verdade. Esse ouro provado ao fogo que o Senhor pede, não é simplesmente comprar ouro financeiramente falando, mas nos fala daquela riqueza que Jesus conta em várias parábolas.
Jesus vai dizer que um homem encontrou um grande tesouro num terreno, num campo, e encontrando esse grande tesouro, encontrando essa grande riqueza, ele esconde aquele tesouro no campo, volta para casa, vende tudo que tem, compra aquele terreno para adquirir aquele tesouro, né? Para adquirir aquela riqueza. E que riqueza é essa? Né? Ali Jesus faz uma comparação para dizer que eu devo vender tudo, que eu devo dar fim a toda a minha riqueza pessoal, né? E dentro disso comprar, né, o reino. Como comprar o reino? Não é comprar no sentido de que muita gente faz, né? Pensando que eu sou salvo porque eu sou próspero. Não, mas é aquilo que o jovem rico renegou, ou seja, deixar tudo para seguir Jesus. E esse deixar tudo não significa pegar tudo que você tem, vender mesmo categoricamente e dar aos pobres e morar debaixo da ponte. Não, é você pegar toda a sua riqueza e colocá-la aos pés do Senhor e a serviço do Senhor. E essa riqueza, mesmo que você tenha, ela não pode ser adquirida de forma injusta. Ele continua dizendo, né? Aconselho-te que compre de mim ouro provado ao fogo, para ficares rico, roupas alvas para te vestires, a fim de que não apareça a vergonha de tua nudez. Então veja, roupas alvas, né? A gente já viu nessa série que as roupas alvas, as roupas brancas, são as roupas que foram lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro, ou seja, são as obras de misericórdia espiritual e corporal que faz com que a gente consiga o nosso galardão, que coopera com a nossa salvação, coopera com a nossa fé, né? E aí nós cooperamos com Deus, pela graça de Deus, na nossa salvação. Jesus vai dizer, né? Quando for nos julgar, Mateus capítulo 25, né? Ele vai dizer, olha, afasta de mim, maldito de meu Pai, porque eu estava nu, tu não me vestisses, eu estava com sede, tu não me deste de beber, eu estava com fome, não me deste de comer, e assim sucessivamente. E ao mesmo tempo ele vai dizer para os benditos, vinde, bendito de meu Pai, porque eu estava com fome, tu me deste de comer, eu estava nu, tu me vestisses, eu era peregrino, tu me acolheste, eu era preso e tu fosse me visitar, e assim sucessivamente. Então, ele vai dizer, compra roupas, vestes brancas, né? Vestes, né? Roupas alvas, né? Para te vestires, a fim de que não apareça a vergonha de tua nudez. No capítulo 19 de São João, do Apocalipse, você pode ver nitidamente que o Senhor, ele vai dizer que as vestes brancas, de linho branco, são as boas obras dos crentes. Você pode ver aquela parábola do banquete que o Senhor chama todas as pessoas, né, para o banquete, chama os convidados, que representam o povo de Israel, descendência mesmo de Israel, os judeus, e muitos rejeitaram porque foram... porque tinha acabado de casar, porque tinha comprado uma junta de boi, porque tinha comprado um campo e deveria ir olhar e investigar como é que estavam essas coisas. Depois ele manda chamar todos os povos, todas as pessoas ali, né, pobres, mendigos, tudo que representava todas as nações. E vieram, e a casa ficou cheia. Só que quando o Senhor entra nas bodas, ele vê uma pessoa, e ele diz, e essa pessoa não estava com o traje de gala, ou seja, não estava com as vestes brancas, né? Ou seja, não estava com as vestes das boas obras, das obras de justiça, das obras de misericórdias espirituais e corporais. E diz que aquela pessoa que estava sem a veste de gala foi pega pelos guardas e lançado fora da casa. E ali haveria choro e ranger de dentes, ou seja, foi jogada ao inferno. Então ele diz... E diz, né? Compra ouro para que fiquem ricos, vestes brancas para esconder tua nudez, ou seja, para não aparecer tua nudez, e compra também, ele diz, um colírio para ungir os olhos
de modo que possas ver claramente. Então, comprar um colírio da parte de Deus. O que é esse colírio? Né? O que seria esse colírio? Seria o próprio Espírito Santo. Né? Jesus vai dizer, quando eu for para junto do Pai, será muito favorável a vocês que eu envie o novo Paráclito, o Espírito, o advogado, aquele que vos ensinará toda a verdade e vos conduzirá por toda a verdade. Ou seja, Jesus vai dizer que quem conduz alguém ao erro é cego conduzindo cego. Ele fará isso a respeito dos fariseus. Mas quando ele vai dizer que o Espírito nos conduzirá por meio da verdade e na verdade, que é Ele mesmo, Jesus, então nós podemos compreender que o Espírito Santo é esse colírio que abre os nossos olhos para a palavra de Deus, para o conhecimento de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus vai dizer também no Evangelho de São João que o Espírito Santo é quem nos convence de todo pecado, de toda justiça e de todo juízo. Então é o Espírito Santo que age, que faz essa obra de cura dos nossos olhos. E veja o que o Senhor fala quando ele vai dar o exemplo de comprar, né? Com obras de justiça. No livro de Oséias, capítulo 12, versículo 9, né? Vamos ler a partir do versículo 7, ou melhor, vamos ler a partir do versículo 6, Oséias 12, 6. O Senhor Deus dos exércitos, cujo nome é Javé, né, diz, quanto a ti, volta ao teu Deus, né? Conserva a piedade e a justiça. Então veja, o povo tinha fama de ser rico, mas era pobre, infeliz, nu e cego. Então, volta ao teu Deus, conserva a piedade e a justiça, ou seja, piedade e justiça. Viver uma vida que agrada a Deus. E espera sempre no teu Deus. Espera no teu Deus, confia no teu Deus. Não confia na tua riqueza, não confia na tua intelectualidade, não confia no teu autoconhecimento, não confia na tua personalidade, porque tu serás enganado. Confia no Senhor. Veja, conserva a piedade e a justiça e espera sempre no teu Deus. Esse mercador tem uma balança falsa. Veja, esse mercador tem uma balança falsa e ama a fraude. Veja, a igreja de Laodiceia tinha esse negócio, essa negociação falsa, né? Porque se achavam poderosos. Ele vai dizer, Efraim disse, em verdade, tornei-me rico, amontoei fortuna, mas todos os seus ganhos não poderiam compensar os pecados que ele cometeu. Então, é o que o Senhor Jesus está dizendo à igreja de Laodiceia, a mim e a você. A nossa riqueza, a nossa prosperidade não pode compensar, não pode pagar os nossos pecados. Né? Não pode pagar. Tem que ser o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Está vindo aqui na memória os textos que eu já li na Escritura, e aqui me faz lembrar daquele administrador, né? Daquele homem, melhor dizendo, que devia ao seu patrão, e o patrão manda chamá-lo e diz que ele tem que pagar, e como ele não tem como pagar, o administrador diz, olha, o senhor dele diz, então lança ele na prisão, e ele não sairá de lá até que pague o último centavo. E aquele administrador, porque não tinha como pagar de jeito nenhum, pede perdão e é perdoado pelo seu senhor, né? É perdoado. Por quê? Porque o dinheiro, a riqueza não pode comprar a salvação. E sendo perdoado, quando saiu de lá, não perdoou, né? E Jesus dá um ensinamento imenso, que só alcançará a misericórdia quem for misericordioso com os outros. Então, meus irmãos, nós podemos perceber nitidamente que o conselho do Senhor é, compra de mim, né? Ou seja, tua riqueza vende e entrega a mim. Vem viver da minha providência, vem viver do meu amor, da minha misericórdia. Continuando no versículo 19, né? Versículo 19, Apocalipse 3,19, ele vai dizer, né? A igreja de Laodiceia,
eu repreendo e castigo aqueles que amo. Reanima, pois, o teu zelo e arrepende-te. Então, é isso que o Senhor quer. Eu castigo aqueles que eu amo. Então você pode ler aí Hebreus 12. Eu não vou falar sobre isso, mas a correção paterna de Deus, Hebreus capítulo 12. Você leia e você vai entender melhor porque o Senhor castiga e repreende aqueles que Ele ama. E também Ele vai dizer, né? E reanima, pois, o teu zelo pela palavra de Deus e arrepende-te. Arrepende dos teus pecados, porque a tua riqueza não poderá te salvar. Né? Aqui eu me lembro daquela passagem de um homem que fez uma grande colheita, né? Uma parábola que Jesus conta. Ele fez uma grande colheita e a colheita foi tão grande que ele disse: os meus celeiros são pequenos, não vai dar para armazenar tudo. Então ele derruba os celeiros que são pequenos, constrói celeiros maiores para armazenar tudo. E ele vai dizer: agora sim, eu posso me deitar, me banquetear e dizer para a minha alma: come e descansa. E o Senhor Jesus vai dizer: tolo, hoje mesmo a tua alma será arrancada de ti. E quem não plantou, colherá. E quem não trabalhou, comerá do teu trabalho. E é assim, meus irmãos, quando a gente começa a achar que nós colocamos a nossa confiança, a nossa esperança em nós mesmos ou naquilo que nós temos, nós não somos nada mais, nada menos do que a igreja de Laodiceia, né? Que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E ele conclui dizendo assim, né? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Esse versículo 20, onde o Senhor Jesus diz que está à porta e bate, não é o Senhor mesmo pessoalmente, mas é aquele que ele enviou como o guardião daquelas igrejas. Ou seja, é o Senhor, mas na pessoa do apóstolo São João. Nós podemos ver isso nitidamente no livro no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10 de São Mateus, a partir do versículo 40 até o versículo 42. Veja o que diz o Senhor Jesus, né? Receber Jesus é o tema. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, quem recebe um enviado de Deus, um apóstolo, recebe Jesus, e não somente Jesus, mas o Pai de Jesus que enviou Jesus. E ele continua: aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá uma recompensa de profeta. Veja, receber o profeta é receber também a recompensa do profeta. Aquele que recebe um justo, na qualidade de justo, receberá uma recompensa de justo. Todo aquele que der, ainda que seja somente um copo de água fresca, a um destes pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade eu vos digo, não perderá a sua recompensa. Então, Jesus está dizendo: quando eu chegar na tua casa, quando eu bater, abre a porta. Se tu abrires a porta, seja porque recebestes um profeta ou um justo que veio em meu nome, é a mim que tu estarás recebendo. E ele conclui dizendo, né? Ao vencedor concederei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então veja, não é que nós vamos sentar no mesmo trono que Jesus, porque Jesus também não sentou no mesmo trono do Pai. É dito que quando Jesus subiu aos céus, ele senta à direita do Pai. Se você ler o livro do Apocalipse, principalmente o capítulo 5, que vai falar de Jesus recebendo o rolo, o livro com os 7 selos, porque Jesus foi achado o único justo nos céus e na terra para receber, para abrir, para romper os selos daquele livro, o livro da história, do cosmos, da vida humana. Você vai ver que vai dizer que existia o trono de Deus, o trono do Cordeiro,
24 tronos dos anciões e existia ainda 4 seres vivos, 4 seres espirituais, né, que estavam diante do trono. Então nós não vamos nos assentar no trono de Jesus. Significa dizer que nós vamos reinar com Ele. Por quê? Porque quando nós somos batizados, nós nos tornamos profeta, sacerdotes e reis. Então nós participamos de uma forma direta pelo nosso sacerdócio régio do profetismo de Jesus, do sacerdócio de Jesus e do seu reinado. E nós reinaremos com Ele na eternidade, por todo século dos séculos. E ele conclui dizendo: quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, meus irmãos, nós podemos ver nitidamente, vou até fechar aqui a Bíblia, porque concluímos, nós podemos ver nitidamente que essas igrejas que receberam aquelas mensagens no início do cristianismo não são igrejas que vivem isoladamente. Nós participamos tanto das promessas como das correções que foram feitas a essas igrejas. Eu espero que você tenha gostado dessa pequena série, né? E o livro do Apocalipse não pode ser interpretado apenas como um livro histórico e muito menos como um livro que provoca terror na igreja e para com a igreja, porque fala numa linguagem apocalíptica, de catástrofes, de estrelas que caem do céu, de lua que se torna sangue. Não é isso que acontece. O livro do Apocalipse é uma mensagem, desde o seu início até o seu final, é uma mensagem de esperança na misericórdia de Deus e de salvação para toda a sua igreja. Deus abençoe você. Espero que você tenha gostado dessa série. Se você gostou, apresenta para outras pessoas, curte os vídeos, compartilha. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, né? E ajuda esse apostolado a crescer. Deus abençoe. Fica na paz.